Do manejo das pastagens e da suplementação, influência na produtividade. Sempre vocês veem esse slide que eu mostro o crescimento do rebanho brasileiro nas últimas décadas, e isso não para, a curva de tendência continua crescendo, nós cada ano produzimos mais animais do que o ano anterior, por algumas razões. Primeira dela, crescimento demográfico, demanda por alimento, a população vem crescendo no mundo, precisa comer mais proteína animal. Nós temos também a questão da urbanização, que muda o modo de comer das pessoas, consumindo mais carne. E temos o que mais influencia, que é o poder aquisitivo. Isso muda muito o comportamento da alimentação. Isso, então, requer que a gente produza cada vez mais escala. Essa é uma necessidade mundial e o Brasil vem apontando como um ícone nessa questão de fornecer essa proteína para o mundo. E outra questão que não foge também. A pastagem no Brasil, a área de pastagem no Brasil vem decrescendo ano após ano e nos últimos 30 anos nós perdemos 30 milhões de hectares de pastagem. Mas a produtividade, vocês estão vendo, só cresce. Ela teve um crescimento absurdo nos últimos anos, é o que mais está mostrando de característica no Brasil, é a produtividade, é a intensificação. E por que isso acontece? Pressão que nós estamos tendo sobre as áreas agrícolas, a agricultura empurrando a pecuária para os cantos. Nós estamos tendo pressão de valor de terra cada vez mais alto, não está dando para poder comprar e ampliar conforme era antigamente. E ainda temos também a questão ambiental, as pressões pelo desmatamento. Isso tudo faz com que nós tenhamos que aumentar cada vez mais a produtividade. Então, palavra de ordem na pecuária no Brasil nas últimas décadas, e a tendência é cada vez mais forte, é escala e produtividade. E a interação, obviamente, entre elas. E se eu disser alguma coisa sobre produtividade, vamos entender que essa vai ser a palavra de ordem, tanto no gado de corte, e aí nós temos que entender que o indicador, ele não é quantas cabeças eu produzo por ano, a indicação não é quantos bezerros desmamam por ano, a indicação é quantas arrobas por hectare eu produzo, que é isso que vai fazer eu competir com a área agrícola. E no leite a mesma coisa, não é quantos 1000 litros de leite eu tiro por dia, mas sim quantos litros por hectare ano é o que vai fazer eu competir com as coisas que estão me pressionando. E essa produtividade ela tem função, ela está ligada a dois fatores principais. O primeiro deles é a capacidade que eu tenho de colocar animal na mesma área, que a gente chama isso de taxa de lotação. E a outra é o ganho de peso por cabeça dia. Estas duas combinações é que vão dar o poder para essa produtividade. E na taxa de lotação, eu estou diretamente ligado à produção da forragem, à minha capacidade de produzir comida volumoso para esse animal. Afinal, o Brasil, 95% da produção de carne do Brasil é a pasto, das arrobas produzidas é a pasto. E como que eu faço o aumento do meu GPD? Está basicamente ligado à questão da nutrição animal, é quanto de nutriente eu vou fornecer para esse animal para ele poder ganhar cada vez mais. Então, nós vamos falar de 3 itens relevantes que têm relação com o título da palestra. Então, o primeiro passo que nós vamos falar para esse aumento da produtividade é entender que eu tenho que saber produzir forragem. Começa tudo por aí. E quando se fala em produzir forragem, eu tenho a opção de formar o pasto, considerando que eu não tenho pasto formado, ou eu posso reformar o pasto, que talvez seja o que mais poderia acontecer no Brasil, considerando que o pasto já está formado. Quais os critérios que, na verdade, eu tenho que observar para produzir forragem? São vários, mas nós vamos tocar nos 3 principais. Primeiro, eu tenho que entender da nutrição da planta, ou nutrição do solo. E para isso, basicamente, eu vou pensar nas correções e nas adubações básicas do solo. Eu preciso pensar em quantas plantas e qual é a espécie forrageira que eu vou implantar para que eu possa maximizar essa produção minha. Para eu falar de nutrição, que seria o primeiro item, eu tenho que entender que solo, pessoal, não é o que eu vejo por cima. Solo é um perfil. Solo vai muito além daquilo que nós estamos vendo. Ele tem um volume a ser explorado e as raízes das plantas precisam explorar isso para poder absorver o máximo possível de nutrientes, conseguir absorver e ter um volume maior de capacidade de retirar esses alimentos do solo. Então, a qualidade da nossa forragem ela vai ser tão boa quanto aquilo que ela consegue tirar do solo. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é no solo. Como que eu vou fazer para produzir isso?
E via de regra, qual que é a base para a gente poder construir? Aqui eu vou numa sequência lógica da importância. Não adianta eu querer começar lá no final, onde eu vou mostrar que seria a reposição do nutriente. É por aqui que eu vou começar a pensar em produzir forragem. Eu preciso, nesses solos nossos de sudeste, de centro-oeste, que é a grande parte da pastagem do Brasil, nós temos muito alumínio tóxico, são solos ácidos. Então eu preciso primeiro neutralizar esses alumínios do solo, e eu consigo fazer isso com os calcários. Além disso, além do calcário neutralizar esse alumínio tóxico, ele também vai ser uma fonte para mim de cálcio e magnésio, que são um dos macroelementos. O segundo ponto é eu conseguir levar nutrientes, especialmente macro, a grandes profundidades. Qual que é o ingrediente que faz isso muito bem, que ele é móvel no solo? O calcário não. O calcário ele fica onde você joga, ou ele vai descer ao longo dos anos. Gesso não. Gesso agrícola, ele é móvel no solo. Ele desce, você joga na superfície e ele leva nutrientes para cima e carreia outros lá para baixo. Isso vai ter uma grande influência em puxar as raízes para baixo, para elas explorarem aquela quantidade de solo que eu comentei com vocês, e levando também cálcio e enxofre, que são outros macroelementos do solo. Esses são os primeiros básicos. Depois, o que eu vou pensar? Nos nutrientes macro do solo, que são 6, que é o nitrogênio, fósforo, potássio, o cálcio, enxofre e magnésio. E parte disso daqui, esses 5 daqui, eu vou colocar na base, eu vou colocar na minha formação, eu vou colocar na entrada das águas, para que eles possam ter resíduo ao longo do ciclo desse capim. E o nitrogênio, como ele é muito volátil, é muito móvel no solo, eu não vou usar ele na base, eu vou usar ele como reposição depois, à medida que eu precisar de mais comida. Então vou pensar nesses macroelementos como base. Isso aqui é a prova de quem sabe formar e quem não sabe, porque o que está diferenciando um pasto do outro é uma cerca. Aqui nos dois lados chove a mesma coisa, a origem do solo é a mesma coisa, o que muda aqui é a capacidade do cara produzir ou não, olhando aquelas diretrizes que eu mostrei para vocês ali atrás. Então, tipicamente um caso de onde eu quero chegar. Aqui eu vou começar com sucesso, aqui eu já estou no fracasso, o solo está indo embora pela erosão. E aí, se eu for pensar no estande de plantas, aquele segundo item que eu estou dizendo sobre nutrição, sobre formação de forragens, produção de forragens. Primeiro, a minha área é degradada, considerando que já era pasto ou que ainda é pasto. Se ela for degradada, mas tem um número de plantas insuficientes para que eu possa conduzir essa reforma, então eu vou ter que formar essa pastagem. O que é isso? É entrar nos processos tradicionais de formação. Jogando calcário, incorporando fundo com aração ou com gradagem muito pesada, mas aí eu entro no esquema tradicional, ou seja, eu não tenho plantas na área toda. Vocês estão vendo os espaços vazios? Eu não tenho o número mínimo de plantas. Neste caso, eu tenho que ir para a formação tradicional. Mas se eu estou com um pasto degradado, mas eu tenho o número de plantas suficientes na área, eu tenho o mínimo necessário, que seja ali 6 plantas por metro quadrado, no caso de braquiária, eu não tenho necessidade de gastar com a formação, com o processo todo tradicional, e eu posso jogar os insumos por cima e talvez fazer uma subsolagem para poder aproveitar um pouco a incorporação dos nutrientes, e neste caso eu faço a reforma da pastagem, que é mais barata, é mais rápida, e eu consigo ter o mesmo sucesso da formação, considerando no segundo ano da pastagem. 80% da pastagem brasileira são braquiárias, é o gênero braquiárias. E nós temos aí o restante, a grande parte do restante é ocupado por pânicos e algumas coisas aí de sinódons, que seriam os chiftons. As braquiárias têm, quando a gente vai pensar na espécie forrageira a ser formada, as braquiárias podemos entender que é aquele animal aquela planta mais rústica, é aquela planta que aguenta mais o tranco, que aguenta o calor, que aguenta mais um solo ácido, mas se você tratar, se você adubar e manejar, ela é muito responsiva, mas ela é que vai aguentar o tranco maior. E os pânicos, que seria aí esse Colonhão, Tanzânia, Mombaça, Maasai, esses são capins um pouco melhorados em relação à braquiária, em compensação eles são mais exigentes, então eles requerem mais nutriente, eles requerem mais manejo, mas eles conseguem produzir melhor. Qual que eu vou dizer que seria o melhor deles, dos capins? Resposta? Depende, é aquela resposta que ninguém quer ouvir, depende. Eu vou ter que saber quais são as condições edafoclimáticas da minha região. Isso é solo, é clima, é chuva, temperatura, luz e tudo mais. Isso é o conjunto de características que cada planta vai ter o seu requerimento. Qual o potencial de produção que eu desejo, a composição bromatológica de cada um desses capins, qual categoria animal eu vou trabalhar. Eu não vou pegar uns pânicos altos e vou trabalhar, por exemplo, numa fazenda de cria, que tem um bezerro pequeno que não dá conta de comer uma planta com porte mais alto. Então isso tudo eu tenho que observar, e o tipo de manejo, é um pastejo contínuo, é um pastejo extensivo, é um pastejo rotacionado. Estas condições aqui é que vão definir qual é
o gênero, qual é a espécie de capim que eu vou introduzir na minha fazenda. E se nós formos pensar em várias delas aqui, tanto braquiárias quanto também equipânicos, e a gente for olhar o ganho anual que eu tenho no GMD dos animais, quantas gramas ele ganhou, a gente percebe que existem diferenças muito significativas de um capim para o outro. Eu estou falando aqui de capins que estão me dando aqui 380 gramas no ano na média, contra capim que está dando 520. Isso, obviamente, vai fazer com que a idade de abate seja muito diferente. Então, tem diferenças entre capins? Tem. Mas eu estou dizendo que este caso aqui, o Tanzânia está sendo melhor que os demais? Sim, ele está sendo. Mas eu tenho que saber quais são as condições que eu tenho edafoclimáticas e de manejo que eu estou adotando para saber se de fato, né, para saber se as braquiárias nessa condição dariam o mesmo resultado ou vice-versa. Então, foi adequado um capim melhor. Eles dão diferenças entre eles? Dão, mas eu tenho que saber quais foram as condições que ele está sendo manejado. Quais os fatores que interferem no valor nutritivo dessas pastagens? A espécie forrageira, a idade da planta, a fertilidade do solo e os fatores ambientais, muito baseado naquilo que eu comentei com vocês agora mesmo. Aqui está uma diferença, por exemplo, do valor nutritivo de algumas forragens, pensando no nutriente proteína, que é muito olhado, obviamente que é um conjunto de fatores. Olha as diferenças, nós temos aqui de 14 para 8, basicamente, nós estamos falando, 8 mesmo que eu estou de lado, então nós estamos falando aqui de 6 pontos percentuais de diferença, isso é muito relevante. Aqui nesse exemplo, nós estamos falando de um colonhão, que está muito acima em termos de proteína, do que, por exemplo, um capim decumbens, que é esse rosa aqui. Diferenças imensas, quando eu olho essencialmente um item, um nutriente. Mas vejam se eu passo, por exemplo, outro item muito importante. Não adianta eu ter muita concentração de nutrientes se ele não for absorvido, se ele não for digerido. E aí, na hora que eu pego digestibilidade, pegando aquele mesmo ambiente, com aqueles mesmos testes, o colonhão que estava lá em cima na questão nutricional de proteína, vejo que ele se tornou pior porque ele foi muito menos digestível. Então, existe um conjunto de fatores que vão influenciar a minha escolha e que vão proporcionar o resultado animal que eu desejo. Segundo passo para o aumento da produtividade. Primeiro foi formação das pastagens, o segundo é manejo das pastagens. Aí que o negócio começa a torcer o rabo e aqui que a gente começa a separar os homens dos meninos. Para isso, 3 pontos mais importantes nós vamos observar. Dentre eles, qual é o ponto que eu vou entrar e que eu vou sair dessa pastagem, porque isso tem interferência no tamanho do capim, tem interferência na composição bromatológica, tem interferência na quantidade de nutrientes que o animal vai absorver. Eu tenho que falar sobre os nutrientes de reposição, porque se afinal de contas os animais estão lá consumindo alguma coisa e levando aquilo em forma de leite ou carne, eu estou perdendo nutriente do solo. Eu tenho que repor aquilo para poder manter as mesmas produções. E eu tenho que pensar indiscutivelmente que o capim precisa de tempo para poder se recompor. Do contrário, ele não vai conseguir produzir aqueles nutrientes novamente. Então, a pessoa formou muito bem o pasto, mas vejam que isso é só uma etapa. À medida que este capim vai sendo manejado, à medida que esse profissional não repõe os nutrientes, à medida que vai errando o ponto de pastejo, à medida que vai deixando sobra ou mesmo excesso de comida, o capim começa a abrir espaços. Começa a abrir espaços, começa a ter mais insolação ali no solo. Planta daninha começa a entrar. Depois a planta daninha começa a competir. Depois o capim some, a planta daninha também não dá conta mais e nós entramos no processo de erosão de solo. Aí o produtor já até é morto, só esqueceu de enterrar. É óbvio que nós não queremos esse caminho, é óbvio que nós queremos ficar por aqui, produzir bem, e existem os caminhos para isso. E eu preciso entender que na fisiologia da planta, eu tenho uma planta que começa a rebrotar, vai crescendo, crescendo, ela entra no processo de maturação e depois ela vai morrer nos capins tropicais. Se eu for pensar no estágio onde a planta só cresce, que é o estágio vegetativo, este ponto daqui, quando a planta está pequena, esse ponto é o do maior valor nutritivo do capim. Esse ponto é que tem a maior digestibilidade. Esse ponto é onde o animal mais ganha peso por dia. Mas acontece, o valor nutricional é imenso, só que eu não tenho produção, o animal não dá conta nem de comer a quantidade, a exigência dele em matéria seca por dia. Então ele passa fome, mesmo que ele tenha um capim muito nutritivo. E se eu for olhar do lado de lá, eu tenho sobra de pasto, eu tenho muita produção, mas eu não tenho nada de valor nutritivo nesse ponto daqui. Não adianta também eu ter massa e não ter nutrição. Então existe um ponto ótimo quando a gente fala de capins e de manejo, que é onde eu tenho o encontro dessas duas curvas, que eu tenho um valor nutricional aceitável e eu tenho uma produção também que justifica eu aumentar a minha capacidade animal.
E aí, se eu for olhar, por exemplo, esses pontos de pastejo, nós temos aqui diversos capins com diferentes portes, com diferentes fisiologias, e eles, obviamente, precisam ser entendidos para eu poder ter os melhores pontos de entrada e de saída. Não vou falar de todos, obviamente, mas a gente percebe muitos erros aí. Esse é o ponto mais importante quando a gente quer pensar em entrar com o animal no momento certo. É a altura de capim. E é essa mesma altura que vai determinar o ponto de saída também. Esse é o mais importante quando a gente vai pensar no manejo de pasto em saída e entrada dos animais. E algo muito falado que poucos, na verdade, entendem é o dossel forrageiro. Quando eu tenho um pasto, por exemplo, que ele tem o volume suficiente, ele está entrando na altura certa para poder ser pastejado, veja que eu consigo ter, eventualmente aqui, um tempo de pastejo de 7, 8 horas por dia, e eu consigo fazer com que o animal consuma aí até 5 quilos de matéria seca por dia. Por quê? Ele está com o pasto todo disponível, o dossel dele, que é o que significa que a distribuição, o arranjo das partes aéreas da planta, ela está muito próxima do animal. Cada bocado dele, ele consegue comer muita folha, consegue comer muito nutriente e não precisa andar tanto. Então, esse porte é muito importante porque o animal vai se gastar menos energia para procurar alimento, ele está exposto menos tempo ao sol e às condições do rigor, ao passo que se eu for por um dossel que está com baixa oferta de capim, ou eu entrei ele no momento errado, olha aqui, eu tenho que ficar mais tempos de hora em pastejo e para conseguir comer menos. Isso é muito importante quando a gente vai pensar em produção animal. O dossel forrageiro, que seria a relação direta com a altura de entrada e saída. Vejam aqui resultados de nutrição de reposição, que seria o terceiro item importante relacionado ao manejo. Olha aqui uma pastagem sem adubação, uma pastagem com adubação com relação à lotação, que foi aquele primeiro item que nós falamos. O A por hectare, de 0,95 eu aumento em 100% num pasto adubado. Produtividade, que é o item mais importante que deve ser na conclusão total da minha produção, de 3,7 arroba por hectare, no adubado eu aumento mais do que o dobro. Isso mostra o quanto é importante a reposição de nutrientes no manejo de pasto. E o principal ingrediente, o principal elemento dentro dos macros para que a gente possa fazer essa pastagem revigorar, dúvida nenhuma, é o sangue na veia que vem do nitrogênio. Ele é o principal fator responsável por produção de alimento e que eu vou julgar ao longo do meu pastejo, ao longo do período de chuvas. Tem muitas vantagens do nitrogênio, aumentando o peso e o número de perfilhos, isso faz aumentar a produção do pasto, aumenta a produção de folhas e expande a parte aérea da planta. Nada igual nitrogênio se você quiser produzir folha. E se tem a parte da planta que tem o nutriente, é a folha. Que quantidade que eu vou aplicar de nitrogênio? Muito variável, dependendo da capacidade que eu tenho de lotação, que eu queira de lotação. Via de regra, você vai aplicar aproximadamente 60 kg de N do nitrogênio por UA que você for produzir na propriedade. E você vai aplicar isso logo após a saída dos animais do piquete, para ajudar nessa rebrota, ao longo do período chuvoso, e vai dividir essas quantidades dentro deste período. Se eu vou pastejar 4 vezes durante a estação chuvosa, eu vou adubar o nitrogênio 4 vezes. E aí, então, é uma escala contínua. Com uma UA por hectare, que é pífio, né, pensar nessa produtividade, eu teria que jogar uns 60 kg de N para poder repor aquela condição, mas se eu for para estados de 10 UA por hectare, que isso a gente encontra aí a todo momento, fazendas mais intensivas, eu estou falando de aplicar 600 kg de N por hectare ano. É isso, eu quero mais pasto, eu jogo mais nutriente, e esse nutriente é nitrogênio. E para pensar que esse nitrogênio, essa reposição precisa ser absorvida pela planta e a planta precisa recuperar as reservas fisiológicas dela para poder produzir de novo, inevitavelmente eu vou precisar dar descanso para esse pasto. É só o descanso que vai fazer esse pasto conseguir revigorar e absorver esses nutrientes. Pasto contínuo está falido, pecuária de pastejo contínuo está falida, esquecem isso, não tem como trabalhar. E eu falo nos projetos que eu faço para os clientes o seguinte: vai dividir os pastos, no mínimo 5 pastos para cada categoria animal que você vai trabalhar, ou para cada lote. Eu tenho um lote de vacas, por exemplo, de cria, que eu vou trabalhar casa aí de 125, 150 vacas, que eu acho um bom número, quando muito 250 vacas por um lote. Então eu vou fazer um setor com 5 pastos para essas 250 vacas e vai ficar 1 semana de ocupação em cada piquete. Se eu ocupei 1 semana no piquete e vou rodar por 1, por 2, por 3, na hora que eu chegar no 5º de novo, esse pasto teve 30 dias de descanso. Então, eu não recomendo menos do que 5 divisões para a pessoa que queira fazer um pastejo rotacionado e ganhar todas essas vantagens. Eu aumento a minha relação de folha-haste,
eu aumento o tamanho do bocado, que é aquele dossel que eu falei para vocês ali anteriormente, a altura fica mais uniforme, porque eu ajusto a carga, então eles comem as folhas todas e eu posso passar uma régua que está tudo certinho, a brotação volta uniforme. Então isso tem relação com a eficiência de pastejo, a planta recupera a fisiologia dela, vai dar maior produção e o aumento de lotação. Não tem errada. Dei descanso e dei comida para o pasto, pessoal, ele vai mostrar por que veio. E aí eu tenho um exemplo, se eu quiser, por exemplo, quando eu vou fazer o meu planejamento do pasto, eu primeiro vou fazer um planejamento de ocupação pelo número de piquetes, mas a primeira coisa que eu vou pensar é quantos dias de descanso eu preciso dar para o pasto. E aí se é braquiárias eu aumento um pouco o descanso, se são os pânicos e se é sinódon, eu vou diminuir esse descanso, porque é a condição fisiológica de cada uma dessas plantas. Vou dar 30 dias de descanso no pasto e eu vou ter ocupação de 1 dia, então eu preciso de 31 piquetes. Esse é o sistema mais intensivo, pastejo por dia, esse é o ideal. Na Nova Zelândia eles chegam a ter hoje 2 piquetes por dia, é um piquete para cada 12 horas. Quero ter 6 dias de ocupação, eu vou ter então 6 piquetes. E meu descanso é 24 dias, a mesma política. Um dia só de ocupação, vou ter 25 piquetes. Qual que é a fórmula, a regra então, para eu estabelecer o número de piquetes que eu preciso? O número de piquetes vai ser igual ao número de descanso, o período de descanso que eu quero, dividido pelo dia de ocupação, mais 1. Com essa fórmula, eu consigo determinar quantos piquetes eu vou precisar, baseado em cada uma das espécies vegetais e dos descansos que eu vou determinar. Então, se eu tenho lá uma ocupação contínua, que isso não é exemplo de nada, mas só para vocês entenderem o quanto que apenas divisão de pasto consegue melhorar a minha lotação, se eu tenho apenas um pasto, eu consigo colocar ali como referência 100 bois. Se eu dividir em 2, sem fazer nada mais de adubação, deixando do jeito que era, é só pensando em divisão e descanso, eu consigo aumentar 10% o número de animais. Se eu dividir em 4, eu aumento mais 25%. Se eu divido em 8, mais 50%. Se eu divido em 16, 175, eu posso dobrar a minha produção sem fazer nenhum outro tipo de manejo. Apenas com descanso dos pastos, eu dobro a minha lotação pelo fato de ter dado descanso nesses pastos. Então isso tem uma interferência muito grande nos resultados. A outra forma que eu tenho de poder garantir um pouco de forragem, especialmente para o período da seca, é eu fazer o diferimento de pastagens. O que é isso? Chegar fevereiro, no máximo março, eu vou reservar uma parte dos pastos da fazenda para que possa reservar massa, crescer um pouco de estoque, para eu entrar com esses animais no período da seca. É garantir massa. O nutriente, obviamente, eu não vou ter o mesmo das águas, mas essa é uma técnica muito interessante, que se eu considerar que eu tenho a mesma lotação de animais no período das águas, como eu produzo mais, vai sobrar forragem. Então, eu deixo um pouquinho pensando para os animais na época da seca. E qual o terceiro passo ligado ao aumento da produtividade? Terceiro e último, é a revolução que aconteceu na pecuária nos últimos anos do Brasil. É isso aqui que mais interferiu, porque aquelas técnicas que eu contei para vocês ali atrás, o primeiro e o segundo, isso já era para estar dominado, isso já era dever de casa nosso há muito tempo, isso não deveria ser novidade. Aqui está o ponto do moderno, aqui está o ponto da diferença, que nos últimos anos teve uma interferência muito grande nos resultados. E aí, eu vou suplementar esse animal com o quê? É saulinha branca, é proteinado, é ração? Enfim, qual que vai ser o meu sistema? Então, primeira coisa, se a gente for olhar a taxa de lotação pelo ganho por animal e por área, aqui a gente começa o nosso planejamento. Eu vou entender o seguinte, qual que é o ganho do animal, que seria o GPD? Quantas gramas ele coloca por animal dia? É essa curva aqui, baseado numa taxa de lotação. Aqui na curva horizontal, eu tenho a taxa de ocupação dos animais. Então, se eu tenho o subpastejo, ou seja, eu tenho muito poucos animais ou menos animais do que a capacidade do pasto, o que vai acontecer com o GPD do animal? Vai ser o máximo, porque ele selecionou, ele come só a folha, ele come só aquilo que ele quis, ele teve a opção de escolher as melhores partes da planta, então ele ganha o GPD maior. E à medida que eu vou aumentando a minha lotação no pasto, o que acontece com o GPD? Ele vai diminuindo porque os animais começam a competir entre eles pela nutrição e começam a ter que comer talo e outras coisas piores. Então ele vai diminuindo o GPD. E com relação ao ganho por área, que é o final das contas que a gente quer fazer na pecuária, no subpastejo, eu tenho quase nada de ganho por área, porque eu tenho uma cabeça sal, tenho meia cabeça por hectare ganhando muito peso, mas não tem arrobas produzidas suficientes naquela área. Então, eu tenho muito pouco ganho de arroba por hectare quando eu tenho o subpastejo. E à medida que eu vou aumentando o meu pastejo, veja que a produção por área vai aumentando, 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 até chegar num ponto ótimo, e depois ela começa a competir muito também, e aí eu começo a ter um decréscimo, tanto no ganho por área, quanto no GPD dos animais. Então, existe também um ponto ótimo dessa amplitude, que é o ponto onde eu consigo ter um GPD ainda muito elevado nos animais
e eu consigo ter um ganho por área máximo. Esse ponto eu tenho que descobrir como produtor. E cada fazenda vai ter um ponto ótimo. Às vezes um é 5 arrobas por hectare, o outro é 10, o outro é 20. Isso, o manejo de cada um vai descobrir qual é essa amplitude máxima. Mas eu tenho sempre que tentar trazer ela o máximo possível para a direita. E aí é que entra a suplementação. Quando que a suplementação entra? Quando eu chego no ponto ótimo de produção por área. A partir daqui que eu vou começar a decrescer, é que eu entro com a suplementação para tentar manter este pico cada vez mais para a direita. Aqui entrou a modernidade da suplementação. É quando eu chego na amplitude ótima. A partir daí, entrou a suplementação. E entendam uma coisa, pessoal, isso aqui é um desenho para fixar vocês no que vocês têm que entender. Quando eu falo de suplementação animal, ele tem que ser tamanco e não muleta. O que eu quero dizer com isso? Aquele cara que não fez o dever de casa dos 2 primeiros itens, não formou pastagem, não manejou pastagem e quer fazer suplementação, a suplementação vira muleta. Ela faz o animal ganhar um pouco mais? Ela faz aumentar a produção por área? Faz, mas com custo muito mais alto. Então, a minha suplementação tem que entender que eu fiz o dever de casa para trás e agora eu elevei o meu ganho, tá certo? Eu fiz um upgrade no meu ganho. Então, suplementação tem que ser tamanco e não muleta. E aí eu comecei o meu planejamento, então, especialmente no meu gado de corte. Entendam que essa política, gente, serve para o gado de leite também. Mas, primeira coisa, eu vou fazer o meu plano de alimentação, meu plano de produção. Eu quero um animal, entenda que isso aqui é um ciclo completo. E cada um vai se estabelecer em cada parte dessa curva, se ele é recriador, engordador, mas aqui vamos pegar um ciclo completo. Eu sou de ciclo completo, eu quero trabalhar o meu animal que vai nascer ali para matar com quantos meses? Eu vou querer um programa para 40 meses de abate? É para 28? É para 22? É para 12 meses? Como existe o caso o caso do novilho 10, casos que foram expostos aqui, casos de sucesso por clientes. Enfim, qual é o sistema que eu quero estabelecer para mim? Vou estabelecer um deles para poder fazer minha programação. Vamos dizer que eu escolhi o sistema que eu quero abater com 23, 24 meses, que é o boi 777. Isso aqui, pessoal, já deveria ser o nosso objetivo daqui para mais precoce. Daqui para menos precoce, eu não gostaria que vocês fizessem esse planejamento, porque isso vai obrigatoriamente fazer com que vocês tenham os animais passando na fazenda pelo menos 2 águas. Está proibido fazer recria e passar o animal 2 águas na fazenda. Proibido! Quem está fazendo isso está perdendo dinheiro. Gado de recria para engorda, ele só pode passar 1 água na fazenda. Só uma. Vocês vão ver isso nas curvas aqui, ó. Então, se eu estabelecer qual que é o peso final que eu quero para o animal, se eu estabelecer qual que é o tempo que eu vou abater esse animal, e eu sei a média de quanto que ele nasce, eu sei nessas contas quantos quilos eu preciso ganhar de peso dentro do prazo de 24 meses. Já tem um número. Escolhi o meu sistema de alimentação, que é 24 meses para bater, escolhi o ganho de peso que ele vai ter que ter, já tenho 2 números para o meu planejamento. Segundo, eu tenho que entender da oferta das pastagens, tanto de oferta e qualidade. E aqui, então, nós sabemos, todo mundo conhece no sistema tropical, que nós temos o período do verão, é onde eu produzo a maior quantidade de pasto de melhor qualidade, eu tenho a fase de transição e eu tenho a fase da seca. E aí eu monto aquela curva minha do desejo da minha produção em cima dessa oferta de pastagem, para eu entender qual que é a minha necessidade de suplementação, de que produto e qual quantidade. E a gente percebe o seguinte, o animal nasceu, está na cria, eu tenho sobra de alimento de acordo com a necessidade dele, está me sobrando capim. A suplementação vai ter um nível. Eu entrei na fase de transição, já começa a ter um ponto de atenção. Entrei na seca, eu já começo a ter um déficit. Esse déficit, como é que eu vou cobrir pensando que o meu ganho de peso é este daqui, ó, este ritmo? Aí eu vou estabelecer qual é o meu produto, qual o de consumo que ele vai ter, e especialmente quando eu chegar na fase do boi magro para frente, esse déficit é muito maior. Aí sim, eu tenho que entender melhor ainda, qual que é o produto, que eu não posso deixar esse animal passar essa seca não terminado. Ele não pode entrar nas águas seguintes, senão eu estou falido. Então eu tenho o plano na mão e aqui eu consigo fazer a minha gestão. E entender que no primeiro 4, que isso é o sistema 444, criado pela Futura, ou conceituado pela Futura, o primeiro 4, que é o do verão, eu tenho um animal que come de 2 a 2,2% do peso vivo e consegue ter muito mais nutrientes. No segundo 4, que é a transição, ele já cai o consumo e de um produto de pior qualidade. E na seca, então, ele consome menos ainda com um produto ainda pior de digestibilidade. Isso eu tenho que entender para poder adequar aquelas suplementações nas minhas curvas. Então, a primeira fase, que seria do 7 até a desmama,
o que eu vou usar de suplementação? O que eu falo ali? Suplementação tecnológica. Se você é um produtor que não deu conta de pôr 7 arrobas no sistema convencional, você vai precisar de uma suplementação ou para garantir as 7 arrobas, ou para você desmamar acima das 7 arrobas, que é muito possível. E por que eu falo suplementação tecnológica? O uso de creep feeding e produtos tecnológicos para poder ter os maiores ganhos desses animais nessa fase, que é a fase que ele tem as melhores conversões. É a hora de aplicar tecnologia nessa fase, é a mais barata em termos de arroba ganha. E quando eu vou para a segunda fase, que é a fase mais crítica, porque eu passo 2 transições e uma seca. Essa é a fase mais crítica, é o maior tempo que eu tenho para ganhar as mesmas 7 arrobas. No primeira transição, eu vou ter que usar um proteinado de médio consumo no mínimo. Pode ser até de maior consumo, mas no mínimo médio. Nas águas seguintes, eu não paro de usar um energético, até porque aqui agora eu tenho proteína no pasto e não tenho energia. Eu vou usar um energético de baixo a médio consumo. E chegar na época da transição seguinte, sem perdão, eu tenho que ir para um proteinado de mais alto consumo. Fazendo essa regra, eu continuo na minha curva de ganho, sem nenhum problema, mas eu tenho que ajustar e não posso pensar que o animal vai estabilizar o ganho de peso. Ele tem que sempre ganhar. Perdeu, virou boi sanfona, está falido. Esquece isso. E qual seria a comparação que a gente faz quando eu uso, por exemplo, um comparativo de suplementação para vocês verem as diferenças que tem de resultado? Não vamos olhar tudo, mas um trabalho em que não deu suplementação, que dá 0,6% do peso vivo e que dá 1,2% do peso vivo. Começaram os mesmos pesos, mas o ganho de peso diário, quando eu considerei 0 de suplementação, foi 285 gramas por cabeça dia. Com 0,6%, 770, com 1,2%, fui para 900 gramas por dia. O que é esse efeito? Nutricional. É aquilo que eu falei lá atrás. Dei mais nutriente para o animal, eu aumentei o GPD. Dúvida nenhuma em relação a isso. Muito fácil o entendimento. E a taxa de lotação? Muito importante para aquela combinação da produtividade. Quando eu não pus suplemento nenhum, eu consegui colocar 4,9 UA por hectare. Com 0,6, eu aumentei para 6,5. Com 1,2, eu aumentei para 9,6. O que significa isso? Efeito substitutível. O que é? O animal que está comendo 1,2 de suplementação, pessoal, ele praticamente está comendo só a metade da forragem que ele precisava, porque ele já consumiu em matéria seca a metade da exigência dele. Ele não precisa consumir esse total no pasto mais. E o que acontece? Eu aumento a lotação, porque eu vou comer menos do que eu preciso, eu posso pôr mais animais na mesma área. Então esse é o efeito substitutível quando eu vou para suplementações mais altas. E no fundo, o que eu preciso ver? É quanto que eu ganhei na área total em termos de arrobas por hectare. Então, olha a comparação, ganhei 400 com 0 suplementação, subiu para 1.200, subiu para 1.800, mostrando o efeito da suplementação que nós temos nos animais no uso de pasto. E, lamento informar, animais que estão em fase de crescimento até engorda, esquece saulinha branca, acabou, pessoal, acabou. Agora é só sais proteinados ou proteinados energéticos. Saulinha branca é animal de manutenção, é as minhas vacas, por exemplo, de matrizes, zebuínas que estão a pasto o ano inteiro, eu vou poder ter o saulinha branca para elas em uma fase da alimentação, mas em outras talvez vai ter que ter um suplementozinho ainda. Mas saulinha branca para animal em crescimento, em engorda, esquece, acabou. É só proteinados agora. E a última fase, também indiscutível, eu vou ter que terminar esses animais no período da seca, e aí eu tenho que ir ou para o puro grão, ou para o semi-confinamento, ou para o tradicional. Aí eu tenho que intensificar mesmo, sem perdão. Não posso deixar esse animal deixar de ser terminado na seca e entrar nas águas seguintes. Não posso, entenda isso como um gatilho, é aquilo que vocês têm que sair daqui sabendo, animal de recria não vira 2 águas dentro da propriedade. Então, resumindo essa rapidez minha aqui para tentar falar o conteúdo todo, o que mudou na pecuária? A pecuária do mínimo custo acabou, ela está falida. O que é a pecuária do mínimo custo? É aquela que eu vou gastar o mínimo possível para minha vaca, eu vou comprar aquele salzinho linha branca, baratinho, que vai dar só um cheirinho, uma lambidinha, rende bastante um saco. Está falido, gente, falido. Porque a pecuária de mínimo custo é uma pecuária sem produção, sem produtividade. Então, a saída é produtividade. E o que tem de grande restrição nesse tipo de pecuária? É porque ela é uma pecuária de gestão financeira. Eu não tenho como trabalhar essa produtividade se não houver desembolso. E o desembolso o pecuarista não está acostumado. O pecuarista está acostumado no mínimo custo. E ele precisa entender que ele tem que ter caixa, ele vai ter que ter pulmão e ele vai ter que ter desembolso para ganhar essas produtividades. Porque, afinal de contas, ele vai abater um animal agora com 24 meses, enquanto no sistema tradicional dele ele estava no 40 meses ou mais. Ele tem que entender que ele gasta mais, mas ele gira muito mais animais no mesmo tempo.